Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num tema super interessante do direito. O que acontece quando a lei simplesmente fica em silêncio? Pois é, vamos descobrir juntos como o sistema jurídico lida com esses vazios. Essa é a grande pergunta, né? Pensem comigo. Um juiz recebe um caso completamente novo, algo que ninguém nunca legislou a respeito. E agora? Ele pode simplesmente virar e falar: olha, não tem lei para isso, não posso decidir? A resposta é um grande e sonoro não. E é exatamente aí que a nossa análise começa. Certo, então vamos dar nome aos bois. Esse vazio tem um nome técnico, é a tal da lacuna jurídica. É quando falta uma regra específica para resolver um conflito. Mas olha só, a ausência da regra não é um passe livre para o juiz. Muito pelo contrário, a obrigação de dar uma resposta continua ali firme e forte. E tá aí a prova. Esse artigo do Código de Processo Civil não deixa nenhuma dúvida. A regra é cristalina. Não decidir não é uma opção. A justiça não pode simplesmente parar só porque o legislador lá atrás não conseguiu imaginar todas as situações possíveis da vida. Então, como é que se resolve esse impasse? A própria lei, de forma muito inteligente, já prevê suas próprias falhas e oferece a solução. A gente pode imaginar isso como uma verdadeira caixa de ferramentas que o juiz tem à disposição para construir uma decisão do zero. E a principal fonte dessas ferramentas está lá no artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a famosa LINDB. Agora, o ponto-chave aqui não é só conhecer as ferramentas, mas entender que existe uma ordem obrigatória para usá-las. É uma hierarquia rígida, uma receita de bolo que não pode ser alterada. Primeiro, o juiz tem que tentar a analogia. Não deu certo? Aí ele parte para os costumes. E só, mas só em último caso, ele pode recorrer aos princípios gerais do direito. Para quem estuda, fica a dica do mnemônico ACP. Ajuda a lembrar a ordem certinha. Então, vamos abrir essa caixa e pegar a primeira ferramenta, a analogia. Ela é a primeira opção, a preferida do sistema. A ideia é bem simples, na verdade. Se não existe uma lei para o caso A, mas existe uma lei para um caso B, que é muito parecido, a gente pode emprestar a solução do caso B. Mas calma lá, não é qualquer semelhança que vale. Para usar a analogia do jeito certo, 3 requisitos precisam estar presentes. Primeiro, o óbvio, a falta de uma lei específica. Segundo, tem que existir uma semelhança de verdade com outro caso que já tem uma lei. E terceiro, talvez o mais importante, a razão de ser daquela lei, o seu fundamento, também tem que fazer todo sentido para o caso novo. E aqui, pessoal, um ponto de atenção máxima para não confundir alhos com bugalhos. A analogia não é a mesma coisa que interpretação extensiva. Na interpretação extensiva, a lei existe, só que o juiz entende que o legislador usou palavras de menos. Uma lei que fala em camisas, por exemplo, pode tranquilamente ser estendida para incluir camisetas. Faz sentido. Agora, na analogia, o buraco é mais embaixo. Não tem lei nenhuma. Pegar a lei de camisas e aplicar para calças seria buscar uma solução parecida para tapar um vazio completo. Beleza, tentamos a analogia e não funcionou. O caso é tão diferente que não tem nada parecido na legislação. E aí, o juiz desiste? Claro que não. Ele passa para a segunda ferramenta da caixa, os costumes. Agora, ele vai olhar para fora dos códigos e entender como a sociedade age. Mas o que faz um simples hábito virar um costume com força de lei? Basicamente, são 2 elementos. O primeiro é a prática repetida, constante, que todo mundo vê. O segundo, e esse é crucial, é a convicção das pessoas de que aquilo não é só um jeito de fazer as coisas, mas sim que é obrigatório, que é uma regra que deve ser seguida por todos. E essa tabela aqui é ótima, ela resume bem os tipos de costumes. Tem o secundum legem, que é quando a própria lei fala, olha, siga o costume. Tem o praeter legem, que é a estrela do nosso papo hoje, o que de fato preenche a lacuna. O exemplo do cheque predatado é perfeito. Por lei, cheque é para ser pago na hora, mas o costume transformou ele numa garantia de dívida. E por fim tem o polêmico contra legem, que é um costume que vai na contramão do que a lei manda. Bom, e se nem a analogia, nem os costumes derem conta do recado, o juiz ainda não pode jogar a toalha. Ele vai para o fundo da caixa de ferramentas, onde estão as últimas redes de segurança do sistema, os princípios gerais do direito e, em alguns casos bem especiais, a equidade. Pensem nos princípios como se fossem os pilares, a alma de todo o sistema jurídico. São aquelas ideias fundamentais que dão base para tudo, como a boa-fé, a dignidade da pessoa humana, a ideia de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza. Quando não tem regra específica, o juiz busca a resposta nessas grandes diretrizes. Agora a gente chega num ponto muito curioso.
a equidade. Sabe aquele senso de justiça do caso concreto? A busca pela decisão que parece a mais correta e razoável para aquela situação específica? Então, mas será que ela faz parte daquela caixa de ferramentas principal da LINDB? E olha que legal essa distinção. Para a lei de introdução, a LINDB, a resposta é não. A lista ACP é fechada e a equidade fica de fora. Ponto. Só que aí vem o Código de Processo Civil e diz, opa, calma lá. Ele reconhece sim a equidade como uma ferramenta, mas com uma trava de segurança importantíssima. O juiz só pode decidir com base nela se alguma outra lei autorizar expressamente. Então, no fim das contas, a gente tem um sistema bem robusto, com um arsenal de 4 mecanismos para garantir que ninguém fique sem uma resposta da Justiça. 3 na linha de frente e um recurso especial. Então, para a gente fechar, o que fica de mais importante? Primeiro, a lei não é perfeita, ela tem buracos e está tudo bem. Segundo, o juiz é proibido de se omitir. Terceiro, para resolver isso, ele tem uma caixa de ferramentas com uma ordem super rígida. Analogia, depois costumes e, por fim, princípios. E como um coringa, a equidade, que só pode entrar no jogo quando a lei permite. E para terminar, eu deixo uma provocação para a gente pensar. Esse processo todo, tão lógico, tão amarradinho, ele é sempre a garantia da decisão mais justa? Ou será que, em alguns casos, seguir essa receita à risca pode levar a um resultado que não parece tão justo assim? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia